Ouvindo ontem a entrevista do prefeito Clésio Salvaro de Criciúma na Rádio Som Maior, eu não sei se eu posso considerar incoerência, cinismo, oportunismo ou incompetência de um gestor que fala sobre o transporte público as coisas absurdas que ele diz. Quando questionado sobre a precariedade do transporte público em Criciúma, o prefeito, para não assumir a sua responsabilidade, sendo que o grupo político dele governa Criciúma há 15 anos e vai para o 16º nesse ano, ele primeiro culpa o governo federal porque o combustível está mais caro, não desconta imposto, depois ele discorre sobre as gratuidades dos idosos, que os idosos andam quantas vezes quiser no ônibus, andam diversas vezes por aí afora. Depois ele fala que a política do governo federal é para que as pessoas comprem mais carro, mas não dá para entender, porque na mobilidade urbana de Criciúma, a prioridade do Clésio Salvaro é o quê? Pavimentação de rua. Ele prioriza apenas a mobilidade do carro. Por que então que ele não toma o sentido contrário? Para fundamentar essa crítica totalmente incoerente, porque o governo Clésio Salvaro só prioriza o asfalto. Quando chega o asfalto, porque tem um monte de rua em Criciúma que ainda é esburacada, que está sem reparo, que está sem calçada, que está sem boca de lobo limpa, tá? Mas esse é um assunto para outro dia. A ação do governo Clésio Salvaro é de pavimentação de rua, de asfalto, ou seja, ele prioriza o carro. O carro é direito de toda a população ter. Se os governos Lula e Dilma priorizaram para que o pobre pudesse ter acesso ao carro, não tem nada de errado o pobre ter acesso ao carro. O carro ele tem que ser bem utilizado. O carro é para o lazer, para uma viagem, um passeio com a família para lugares mais distantes. Agora o transporte público, ele deveria ser utilizado para as pessoas ir trabalharem. Tem que investir mais no transporte público para as pessoas não usarem, por exemplo, de segunda a sexta o carro e usar o ônibus. Mas para isso, Clésio Salvaro, tem que ter mais ônibus nos bairros. Vocês reduziram os branquinhos dos bairros. Vocês não ampliaram a linha de ônibus. Já tinha problema antes da pandemia. Depois da pandemia piorou porque diminuiu ainda mais. A população de Criciúma vem crescendo a cada ano e vocês reduziram o número de ônibus nos bairros. Vocês diminuíram o número de amarelinhos. Antigamente tinha aqueles minhocões, aqueles ônibus maiores, já teve mais amarelinho. Tem menos amarelinho na avenida, tem menos branquinho nos bairros. A passagem vem aumentando, o transporte está precário. Nos últimos 28 anos, Criciúma, Clésio Salvaro, tem apenas 3 terminais de ônibus. É a mesma estrutura de transporte público desde que surgiu em 1996, que era referência quando surgiu. Hoje não é mais, hoje está precário. Terminais sujos, terminais sem segurança, ônibus sujos, ônibus insuficientes, pouco ônibus na periferia, passagem cara. O prefeito disse na rádio ontem que vai aumentar mais de 6% a passagem. É mais que a inflação do ano passado, que não chegou a 5%. Nós temos que lembrar que nos 8 anos de Clésio Salvaro, o prefeito, a passagem aumentou 40%. Ah, mas foi a inflação sim, mas não aumentou 4 anos a passagem. Mas nos 4 anos que aumentou muito acima da inflação. Porque a preocupação do Clésio Salvaro é com o quê? É com as empresas, não é com a qualidade do transporte público. Não está nem aí se o povo pobre vai andar ou não de ônibus. E as empresas têm a coragem de falar que tem déficit de 800 mil. Cada ano é um déficit, né? É 1 milhão aqui, é 800 mil aqui, é 500 mil, é números ao vento. Se está tendo déficit, por que essas empresas que monopolizam o transporte público de Criciúma não dão fora? Não dão fora, não cai fora. Se dá prejuízo, dá lucro. Porque se não desse lucro, eles já teriam saído fora. E dizer que o Clésio Salvaro vai usar o dinheiro das multas para abater parte do valor, dá um tempo, hein, Clésio Salvaro? Tá na hora da Prefeitura de Criciúma estudar uma ação ousada. Por que a gente não discute o transporte público gratuito em Criciúma? Vai sair muito caro. Quanto? Quanto por mês? Quanto vai custar?
Vamos fazer um estudo, vamos atrás de dinheiro, de recursos, mobilizar a bancada de deputado federal, são 16, 3 senadores. Vamos, Clésio Salvaro, o senhor não é o habilidoso, o bom prefeito, que o senhor não é, a gente sabe. Então vamos mobilizar, vamos discutir o transporte público gratuito. Várias cidades do Brasil são gratuito. Em Maricá, no Rio de Janeiro, é gratuito. Uma cidade do porte de Criciúma, lá, uma gestão onde o PT governa há 16 anos, o transporte é gratuito. Mas tem outras gestões aqui que não são do PT, como Araranguá, uma gestão de direita, é de graça. Como outras cidades do Brasil já tem transporte gratuito. Por que Criciúma não pode? Por que Criciúma, Clésio Salvaro? A gente tem que ver o senhor fazendo concessão para a empresa de ônibus para mais 20 anos. E é um problema grave desse problema de às vezes não ter licitação e tem que ir para a justiça para ter licitação. Como diz o Célio Elias, vereador de Forquilinha, que inclusive era do Mutuque, o movimento dos usuários do transporte coletivo, que o Clésio Salvaro atuou politicamente para tirar do Conselho de Transporte e para impedir mais fiscalização. Ele disse que o quê? Deveria ter uma auditoria para fiscalizar essas empresas, para ver realmente esse valor da passagem de ônibus. Se é justo, Clésio Salvaro, o povo criciumense pagar a partir do mês que vem, como o senhor anunciou, R$5 na passagem, que é caro, porque o povo pobre sofre com o peso do transporte público por mês, pagando esse valor, tendo que muitas vezes já passar um trabalho para sobreviver, ganhando pouco, tendo que pagar caro por um transporte público que poderia, por que não, ser de graça. Vamos estudar isso. Mas para isso, gente, nós temos que trocar o prefeito, porque enquanto continuar Clésio Salvaro e o seu grupo, nós não teremos melhorias para a vida do povo pobre. O Clésio Salvaro não está preocupado com o povo pobre que anda de ônibus porque ele anda de carro, ele tem carrão para andar, ele não anda de amarelinho. Clésio Salvaro vai andar de amarelinho, vai ouvir o povo, porque eu percebo e vejo centenas de reclamações de usuários, da juventude aos idosos, reclamando do transporte público precário em Criciúma, que só aumenta preço, mas é menos ônibus, os terminais são os mesmos, transporte precário, e as calçadas, e a ciclovia, e o trem. Ou seja, não se tem ações concretas para melhorar a mobilidade humana de Criciúma. A política do Clésio Salvaro é para quê? É para o carro. Ele critica que o governo federal facilitou a compra de carro, mas a gestão dele, Clésio Salvaro, beneficia apenas o carro. Nós temos que fazer uma mobilidade urbana que beneficie as pessoas. As pessoas têm que ser o centro das políticas de mobilidade urbana e não o carro, como o Clésio Salvaro fez nos últimos 15 anos. Mas dia 6 de outubro, pessoal, é o momento da gente mudar e de derrotar o candidato do Clésio Salvaro nas urnas para o bem de Criciúma, para o bem do povo pobre, para o bem da periferia, para o bem das pessoas dos bairros que foram abandonadas pelo Clésio Salvaro nos últimos 15 anos. A mudança é necessária. E vamos continuar discutindo transporte público de qualidade e não discutir apenas a preocupação com as empresas de ônibus, porque essa é a lógica do Clésio Salvaro. A nossa não. A nossa lógica é de lutar em defesa dos usuários, do povo pobre que precisa do transporte público de Criciúma. Eu uso transporte, assim como muitas pessoas em Criciúma ainda usam transporte para o trabalho. Vamos seguir discutindo e analisando esse problema. Então, Clésio Salvaro, se liga.